Olá, meus queridos alunos, espero que estejam bem, assim como eu também estou. Como vocês já sabem, as unidades do nosso livro de língua portuguesa começam por exercícios de interpretação de texto. Então, dessa vez, eu quero que vocês abram na unidade 3 do livro de vocês e leiam atentamente o texto chamado Controle Remoto. Durante a leitura do texto, reparem no uso frequente das reticências entre colchetes, que indica a supressão de partes do texto, ou seja, que no livro de vocês o texto em questão está apresentado em partes, pois originalmente se trata de um livro que, portanto, não caberia inteiro na unidade do nosso livro. Em seguida, respondam aos exercícios com atenção, segundo a opinião e a interpretação textual de vocês, para que depois possamos comentar juntos. Façam isso com calma e voltem aqui para que possamos comentar nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto são os encontros consonantais. Anteriormente, nós vimos que os encontros vocálicos são aqueles em que duas ou mais vogais aparecem lado a lado numa mesma palavra, podendo estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, sendo que aqueles que se encontram na mesma sílaba podem ser ditongos ou tritongos, de acordo com o número de vogais que aparecem juntas. E aqueles que aparecem em sílabas diferentes são conhecidos como hiatos. Os encontros consonantais seguem um princípio semelhante, só que aplicado às consoantes. Ou seja, os encontros consonantais são aqueles em que duas ou mais consoantes aparecem na mesma palavra, podendo estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, sendo que aqueles que aparecem na mesma sílaba são chamados os inseparáveis. Aqueles que aparecem em sílabas diferentes são chamados separáveis. Por enquanto, é o suficiente para que vocês respondam os respectivos exercícios com atenção sobre encontro consonantal e voltem aqui para que a gente possa falar dos dígrafos, que é um assunto onde também vamos comentar mais algumas coisas envolvendo os encontros consonantais. Agora que já sabemos o que são os encontros vocálicos e também o que são os encontros consonantais, assim como também já vimos o que são fonemas, já podemos estudar os dígrafos. Mas o que são os dígrafos? Os dígrafos são os encontros entre duas letras que passam a representar um único som, ou seja, um único fonema. Como vocês poderão conferir no livro, a quantidade de dígrafos existentes na língua portuguesa é numerosa, e os dígrafos podem ser consonantais, formados por duas consoantes, ou vocálicos, formados por uma vogal e uma consoante. Aqui vamos comentar alguns dígrafos que possuem regras diferenciadas. Em primeiro lugar, o encontro consonantal entre as letras GU e QU só acontece em palavras em que o som do U não é pronunciado, como é o caso de queixa e gueixa. Também, esse encontro consonantal entre as letras GU e QU nunca acontece quando vem seguido pelas vogais A e O, como é o caso de anágua e aquário, em que esses encontros consonantais não representam dígrafos. Quando são dígrafos, QU e GU são sempre inseparáveis, assim como os dígrafos CH, LH e NH, ou seja, estão sempre na mesma sílaba. Por outro lado, os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC são sempre separáveis, ou seja, estão sempre em sílabas diferentes. Decorar isso nos ajudará a separar sílabas de maneira mais simples futuramente. Já o encontro consonantal SC só é dígrafo quando vem logo antes das vogais I e E. Bem, nesse momento, o que temos para falar sobre os dígrafos é isso, mas futuramente vamos aprofundar mais alguns pontos.
Então respondam os respectivos exercícios sobre os dígrafos com atenção e voltem aqui, porque ainda temos alguns assuntos nessa unidade para conversar. Agora, já chegando à última sessão da nossa unidade 3, que, como vocês já sabem, é referente à ortografia, hoje nós vamos ver que o dígrafo SS possui o som de S, e por isso é necessário ter muita atenção na hora de escrever palavras com esse som, para não escrever palavras com sons idênticos, mas com significados distintos. Além disso, a gente pode ver que o C cedilha também possui o som de S, o que exige atenção maior ainda na hora de escrever as palavras. Mas a dica é que o C cedilha só aparece antes das vogais A, O e U. Por hoje, nós comentamos tudo que havia por comentar na unidade 3. Então, respondam atentamente todos os exercícios, incluindo esses últimos sobre ortografia. E em breve nós vamos comentar esses exercícios juntos, ok? Até lá, estudem bastante. Como sempre, desejo a vocês bons estudos e um abraço forte em cada um. Quero desde já pedir desculpas por qualquer problema na qualidade do vídeo, talvez o cachorro latindo, a própria qualidade da luz, mas como estava muito barulho lá fora eu tive que fechar a janela e acender a luz. Mas eu vim passando por alguns problemas técnicos com o vídeo e deu nisso. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.